Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. É um prazer receber você aqui na nossa Quinta Teológica. Sempre estudamos a Bíblia, sempre analisamos a palavra de Deus, sempre nos debruçamos nas Sagradas Escrituras, expondo textos bíblicos, analisando versículos, textos, porque o que queremos é nos apropriar da revelação de Deus para as nossas vidas. Que bom falar com você através aqui do nosso programa Quinta Teológica. É muito bom saber que você está aqui e se você gostar do vídeo, por favor, dê seu like, por favor, compartilhe esse vídeo com mais pessoas. É um prazer receber você aqui nos canais da Igreja Batista em Morada de Camburi, uma igreja dirigida pelos propósitos do Novo Testamento. Somos uma igreja que acredita que nós fomos criados para adoração, criados para a comunhão, criados para o serviço, criados para uma missão, mas também nós fomos criados para educarmos o povo de Deus. E como pastor da igreja, eu quero aproveitar esse espaço da Quinta Teológica para educar você, para orientar você, para oferecer a você orientação para a sua vida, para a sua trajetória e para a sua caminhada com Cristo. Hoje nós vamos dar continuidade a essa nossa exposição sobre o Sermão da Montanha. Agora nós estamos no versículo de número 5 do capítulo de número 5 do Evangelho de Mateus. Por favor, abra sua Bíblia ou acesse o texto bíblico através do seu celular, através do seu tablet, através do seu computador. E, por favor, de olho no texto, versículo de número 5, Mateus, capítulo de número 5. Somos uma igreja bíblica, uma igreja contemporânea, mas uma igreja totalmente fundamentada na palavra de Deus. Vejam o que está escrito em Mateus 5, verso de número 5. Abençoados são vocês, bem-aventurados os humildes ou os mansos, porque eles possuirão a terra. Mas vejam como é que Eugene Peterson escreveu uma Bíblia que em inglês se chama The Message, em português se chama A Mensagem, uma versão muito interessante que nós usamos em Morada para lermos a palavra de Deus. E na versão do Eugene Peterson está escrito: abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais, nem menos. Assim vocês se verão como os orgulhosos, donos de tudo que não pode ser comprado. Então, nesse momento, feche os seus olhos, vamos falar com Deus, pedindo que o Espírito Santo esteja nos iluminando, porque hoje nós temos que entender o que significa ser manso. Porque Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Já aprendemos com essa série de estudos bíblicos o que significa ser pobre de espírito. Aprendemos por que são abençoados aqueles que sofrem, porque serão consolados. Mas hoje queremos aprender o que significa bem-aventurados, felizes são os mansos, porque são eles que herdarão a terra. Vamos orar. Pai, fala com a gente, que a tua palavra encontre espaço no nosso coração, que a tua palavra seja certeira em nossa alma, que a tua palavra faça uma cirurgia em nosso espírito, que a tua palavra mude a nossa mente, que a tua palavra gere edificação, que a tua palavra nos fortaleça. É a nossa oração em nome de Jesus. Bem-aventurados os mansos. A palavra manso, para você que não sabe, significa bem-aventurados que são gentis, bem-aventurados que são suaves, porque a palavra grega, que traduzida para o português, nós a chamamos de bem-aventurados os mansos, a palavra praos é a palavra grega, que significa que aqueles que são mansos são aqueles cuja vida é suave. A vida dessas pessoas é uma manifestação de gentileza o tempo todo. São aqueles que são humildes e não se permitem ser tomados de assalto pela arrogância, pelo orgulho. E interessante que o texto diz que são as pessoas mansas que herdarão a terra. Vejam que o próprio Eugene Peterson trabalha da seguinte forma o texto: abençoados são vocês que se contentam com o que são, nem mais, nem menos. Porque a ideia aqui de que a pessoa mansa, ela carrega dentro de si esse contentamento.
ela não se permite ser tomada de assalto pela ingratidão, pela murmuração. Sabe, essa coisa que quando domina o nosso coração não faz a gente se sentir feliz a partir daquilo que a gente é e a partir daquilo que a gente tem. Porque perceba como é que o Eugene Peterson diz: felizes são, abençoados são os que se contentam com o que são. E esse contentamento interior suaviza a vida. Porque se tem uma coisa que torna as pessoas agressivas, violentas, o que torna as pessoas inconvenientes, ofensivas, tudo começa com uma angústia dentro do coração. Quando você estiver lidando com uma pessoa e perceber o quanto ela está revoltada, indignada, o quanto essa pessoa ela está até descarregando a fúria, a agressividade dela, o ódio, a raiva dela, até mesmo nas outras pessoas, é porque tudo parte dessa incapacidade que essa pessoa tem de se contentar com aquilo que ela é e com aquilo que ela tem. Segundo Eugene Peterson, o que pode arrancar a mansidão do nosso coração, a alegria, porque quando você é feliz aqui dentro, quando de fato você se contenta com aquilo que Deus te deu, quando você se contenta com a sua própria vida, isso vai gerando uma suavidade, isso vai trazendo paz ao seu coração, isso vai tornando sua vida muito mais leve. E essa leveza vai desaguar na vida de outras pessoas. Mas quando você não se contenta com o que você tem, com aquilo que você é, quando você vive, sabe, de forma muito pilhada, muito acelerada, muito agitada, muito ansiosa, o que é que vai acontecer? Isso tudo vai forçar você a assumir posturas violentas, posturas agressivas, posturas danosas, posturas imprudentes, posturas insensatas. E com isso, a Bíblia vai dizer que, por mais que você tente possuir essa terra aqui que tanto te tira a paz, você deixará de possuir a verdadeira terra, a verdadeira recompensa que Deus tem para você. E perceba que o Eugene Peterson, no final da sua versão, diz assim: porque bem-aventurados, felizes, são exatamente aqueles que contentam com o que são, nem mais nem menos. Assim, essas pessoas se tornarão orgulhosas no fim, porque se tornarão donos de tudo, ou donas de tudo que não pode ser comprado. Porque a verdadeira riqueza não pode ser comprada. A riqueza do reino, a riqueza da graça, a riqueza da compaixão, a riqueza da justiça de Deus. Nada disso pode ser comprado. E quando você não confia em Deus, não vive a partir dos valores do reino de Deus, com certeza, dificilmente você será uma pessoa mansa, porque bem-aventurados são os mansos, são eles que vão possuir a terra. E aí você precisa entender que tudo que Jesus está afirmando no Novo Testamento é um tipo de reverberação daquilo que foi dito também no Antigo Testamento. E aí, antes da gente passar para um outro texto que eu quero intercalar a partir do ensinamento de Jesus, você se sente uma pessoa mansa, uma pessoa suave, uma pessoa tranquila, uma pessoa que, de tanta paz que você carrega dentro de si, as pessoas gostam de estar perto de você, porque você é suave nas suas palavras, você é suave na sua forma de tratar as pessoas e tratar a si mesmo, você é suave nos seus próprios julgamentos quando você avalia o outro, você é suave na sua maneira de lidar com o erro do outro, você não se torna uma pessoa intolerante, você é suave na sua própria espiritualidade, uma espiritualidade que de tão suave que se torna, é uma espiritualidade que não se presta ao desserviço, de julgar ninguém, de condenar ninguém. A pergunta é, você consegue perceber essa gentileza, essa suavidade, essa leveza, a ponto de você também dizer, eu sou uma pessoa mansa? Será mesmo? Ou você é o tipo de gente que o tempo todo vive numa briga constante consigo mesmo ou consigo mesma, vive em constante conflito com as pessoas, com o mundo, com a vida, essa coisa que te agita tanto, que torna seus comportamentos até mesmo muito brutos, muito agressivos, muito violentos, porque não é assim que as pessoas cada vez mais estão, nesse lugar que as pessoas estão se colocando, gente muito aflita, gente muito nervosa, gente muito agitada, gente muito violenta, gente muito no limite, gente intolerante, gente sangrenta, gente agressiva, gente violenta. Mas a Bíblia diz que são os mansos que vão possuir a terra. E Jesus, com certeza,
ele estava se lembrando do Salmo de número 37. Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 37 para você entender que existe no Salmo 37 a teologia daqueles que são mansos e como esse texto vai falar o quanto é feliz a pessoa que é mansa, porque Jesus disse: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Veja, Salmo 37, 1 e 2 diz assim: não se preocupe com os arrogantes, nem deseje prosperar como os ímpios. Em breve eles secarão como grama cortada e murcharão como flores ao sol. O que é que o Salmo está dizendo? Não fique querendo copiar aqueles que de tanto que querem prosperar, de tanto que querem conquistar essa terra, a recompensa, a riqueza desse mundo, infelizmente fazem isso a partir do expediente da arrogância. O que é que a Bíblia está dizendo? Não inveje. Não se preocupe quando você estiver vendo uma pessoa muito arrogante, muito soberba, muito ensimesmada, uma pessoa que passa por cima de todo mundo prosperando, porque o texto diz: porque em breve você perceberá que essa grama dessa pessoa será cortada e ela se secará, e tudo na vida dessa pessoa se murchará. Por quê? Porque ela conquista as coisas a partir da violência, a partir da arrogância, a partir da soberba, a partir da luxúria, a partir da ganância. Não seja assim. Versos 3 e 4, Salmo 37, me acompanhe. Faça um seguro com o eterno e pratique o bem. Aproveite bem o que já é seu. Que a verdade seja o seu alimento. Assim você ficará perto de Deus, perto do eterno, e terá parte no que há de melhor. Olha o que a Bíblia está dizendo. O que você deveria entender é: a sua maior riqueza está assegurada em Deus. Por isso, a única coisa que a pessoa mansa faz é praticar o bem. E aí o texto diz: aproveite bem o que já é seu. O que é que já é seu? Lembra que Jesus vai dizer: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão, eles possuirão a terra. Olha só como o Eugene Peterson, ele trabalha o texto. Bem-aventurado aqueles que se contentam com aquilo que têm, nada mais e nada menos. E no final se tornarão orgulhosos porque se tornaram possuidores daquilo que o dinheiro não pode comprar. Então, muitas vezes a gente precisa entender, não é que você precisa perder a ambição. É pecado ambicionar, querer crescer na vida, querer comprar um carro melhor, querer ter uma casa boa? Não é. Mas quando essa ambição, ela passa do limite, quando ela se torna uma coisa venenosa, uma coisa perigosa, uma coisa neurótica, quando essa coisa te leva a não estar grato com aquilo que você tem, com aquilo que você é, quando muitas vezes o ter é mais importante do que o ser, quando muitas vezes você coloca os bens materiais ou aquilo que você quer possuir à frente da verdade que deve sustentar a sua vida, porque o texto diz no verso 4 que a verdade seja o seu alimento. A maior riqueza desse mundo é quando a gente não possui coisas, mas quando a gente se torna possuidor daquilo que traz sustentabilidade para a existência, para a vida. A própria verdade precisa ser o nosso alimento. E aí o texto diz: fique perto de Deus e você vai ver que você terá sua parte. Você receberá a sua recompensa no que há de melhor. E o que é que há de melhor nessa vida? A graça de Deus. O que é que há de melhor nessa vida? Aquilo que Jesus conquistou para nós na cruz. O que é que há de melhor nessa vida? Ter a certeza que se nós fecharmos os nossos olhos agora, estaremos com Ele no céu, contemplando o seu reino a partir do poder da ressurreição. O que é que há de melhor? É você fazer o bem, é você depositar na vida das outras pessoas a semente do amor, da generosidade, da graça, da compaixão. O que é que há de melhor nessa vida? Deixar na vida do outro as marcas, o caráter, as características, as virtudes de Jesus. O que é que há de melhor nessa vida? É passar pela vida da nossa própria família e deixar um legado espiritual para ela. O que é que há de melhor nessa vida? Você ter a certeza que Jesus é o teu Senhor, o teu Salvador, que a sua vida já foi selada com o Espírito Santo. O que há de melhor nessa vida? Essa é uma boa pergunta. O que é que há de melhor nessa vida? Para muita gente, o que há de melhor é a praia, é o passeio, é as roupas caras, é o tênis da moda, é ir ao shopping e ter condições de comprar tudo que se quer, tudo que se deseja. O que há de melhor é comprar o carro do ano, o que há de melhor é ter uma casa incrível num bairro nobre da sua cidade. Será mesmo? É claro que tudo isso que eu citei são coisas boas e ninguém vai negar o quanto é bom desfrutar dessas coisas, mas há algo que é muito melhor que tudo isso.
E somente o manso há de desfrutar dessa herança que está reservada para aqueles que viveram segundo a vontade de Deus. Vejam o que diz os versos 5 e 6 do Salmo 37. Abra-se completamente diante do Eterno, não esconda nada dele, e ele fará o que for preciso. Legitimará sua vida à vista de todos, como o sol do meio-dia declarará sua inocência. O que é que o texto está dizendo? Que a verdadeira riqueza da pessoa que é mansa é que ela depende da justificação que vem de Deus. Por isso que diante de Deus a gente não deve em nenhum momento esconder nada. É preciso colocar tudo diante de Deus e saber que a nossa vida, por mais que ela seja rejeitada, por mais que ela seja discriminada, porque quando você vive à luz do Evangelho, quando você vive à luz dos valores do reino de Deus, quando você se submete às diretrizes da palavra de Deus, você talvez vai perceber que sua vida não vai se encaixar dentro da lógica dominada pelo diabo e dominada pelo mal. Mas você precisa entender que um dia é Deus quem vai legitimar sua vida. É Deus que declarará que você era inocente diante de todos aqueles que desprezavam você. Veja que no verso 7 do Salmo 37 diz assim: aquiete-se diante do Eterno, ponha tudo diante de Deus. Não se incomode com os que estão em ascensão, com os que pisam nos outros para subir. Por isso que bem-aventurados são os mansos, porque eles possuirão a terra. E o texto está dizendo o tempo todo, não se incomode com aqueles que estão ascendendo na vida, estão prosperando na vida, estão ganhando muito dinheiro nessa vida, estão, subindo degraus na vida material, gente que está chegando no topo da vida social, mas sabe como é que essas pessoas fazem isso? Pisando nos outros. Será que isso vale a pena? O manso não pisa em ninguém. O manso não violenta ninguém. O manso não utiliza-se de nenhum expediente escuso para enriquecer-se. O manso muitas vezes prefere até empobrecer-se para permanecer fiel e ter a sua consciência limpa diante de Deus. O manso não se utiliza de nenhum recurso esdrúxulo para crescer nessa vida, porque ele sabe que o melhor é esperar a recompensa que vem do Senhor. Então, você que se incomoda com a ascensão de muita gente que pisa nos outros nessa terra, gente que usa do expediente da violência, da arrogância, da soberba, da vaidade, por favor, não faça isso, porque a Bíblia está dizendo isso. Não vale a pena você se incomodar com a ascensão dessas pessoas. Agora veja o que diz os versos 8 e 9. Refreie sua ira, jogue sua raiva, esfrie a cabeça. A ansiedade só piora as coisas. Bem antes que os desonestos venham à bancarrota, os que investem a vida em Deus terão sua recompensa. Aleluia! Louvado seja o nome de Jesus. Então, é isso que o manso faz. O manso não se permite ser dominado pela ira. Ser manso não significa que em nenhum momento você não sentirá raiva ou ira. Pelo contrário, não é verdade. Ser manso, preste atenção, ser manso significa uma coisa muito mais importante. Ser manso significa você o tempo todo entender que deixar a ira dominar você, deixar a ira controlar você, deixar a ira, capitanear seus sentimentos, deixar a ira, ela escravizar você, deixar a ira tomar conta do seu coração, não vai te levar a lugar algum. A própria ira desmedida, a ira exacerbada, a ira muito intensa, a ira descontrolada, a ira completamente fora do controle do espírito, se você, preste atenção, olha só, se você não sabe controlar sua ira, Deus está pedindo que nessa hora você se submeta a Ele. Porque bem-aventurados os mansos, não é bem-aventurados os raivosos, os nervosos, os ofensivos, os agressivos, aqueles que muitas vezes, não atiram em ninguém com uma arma, mas suas próprias palavras são tão duras que sangram a vida das pessoas. E o texto está dizendo, refreie sua ira, jogue fora a sua raiva, esfrie a sua cabeça. A ansiedade só piora as coisas. Então, se você estiver agora ansioso, se de repente no seu coração existe alguma vontade de se vingar de alguém, se você está com aquela, com aquela gana, com aquela coisa que está aí dentro de você, aquela pulsão, dizendo assim, não, vai lá, desconta, descarrega a sua neura, não faça isso.
A palavra de Deus não recomenda isso, porque isso vai tornar você um desonesto, uma pessoa má, e isso vai te levar à bancarrota. E o texto diz, não, invista a sua vida em Deus. Não invista a sua vida na vingança, não invista a sua vida em ressentimento, não invista a sua vida no ódio, não invista a sua vida em alguma coisa que vai colocar você em conflito com as pessoas, tendo que passar por cima delas, tendo que agredi-las, tendo que ofendê-las, tendo que discriminá-las. Não faça isso. Deus não quer isso para você. Essa é a orientação de Deus. Isso não te trará recompensa. O que te trará recompensa é você investir a sua vida em Deus. Agora veja os versos 10 e 11 do Salmo 37. Antes que você perceba, os ímpios terão sumido. Você encontrará vazio o lugar em que costumavam estar. Agora são os simples que tomam conta dele, desfrutando uma enorme bonança. Gente, isso aqui é muito sério. Um dia essas pessoas violentas que você conhece, essas pessoas más, estupradores, assassinos, corruptos, esse povo que vive praticando mal de toda sorte, não lembre-se de uma coisa, hoje talvez você não entenda o porquê que essas pessoas prosperam e as pessoas mansas muitas vezes não prosperam, mas o texto diz que um dia eles subirão dessa terra. Você perceberá que o lugar que eles ocupavam ficará vazio, mas os simples, os humildes, os mansos, são eles que ocuparão esses lugares. Por isso que a Bíblia diz que nos últimos dias nós governaremos com Jesus sobre a terra. Jesus nos colocará como governantes sobre a terra ao seu lado. E aí sim desfrutaremos de uma enorme bonança, de uma recompensa extraordinária. E é por isso que nos versos 12 e 13, o texto do Salmo 37 diz, os maus não suportam os bons, obcecados querem matá-los, mas o Eterno não perde o sono por isso. Para ele, os maus são uma piada sem graça. Veja bem, versos 14 e 15, os homens violentos brandem a espada, retesam o arco num gesto exibicionista, estão lá fora para atacar traiçoeiramente o inocente, para agredir o bom homem que passeia tranquilo, mas uma casca de banana os derruba de cara no chão, um completo vexame. Olha o que a Bíblia está dizendo, que parece que os homens ímpios são fortes, são imbatíveis. Pelo contrário, de tanto que eles estão, vivendo nessa condição de subservientes, ou de tanto que se tornaram escravos da sua própria pulsão, da sua própria malignidade, da sua própria maldade, eles facilmente escorregam numa casca de banana, caem no chão, com a cara no chão e passam um enorme vexame. Versos 16 e 17, menos é mais e mais é menos. O justo dominará 50 ímpios, pois os ímpios são um fracasso moral, mas os justos contam com a força do Eterno. Versos 18 e 19, o Eterno observa atentamente os cidadãos decentes. O que eles fazem não será esquecido tão cedo. Em tempos difíceis, eles manterão a cabeça erguida, mesmo com prateleiras vazias, eles estarão satisfeitos. Verso 20, mas os que desprezam Deus desaparecem. Os ímpios, os inimigos de Deus, serão eliminados, rapados como videiras em época de colheita, diluídos com fumaça em ar rarefeito. Versos 21 e 22, os ímpios pegam emprestado e não devolvem, mas o justo faz doações. O homem abençoado por Deus, pelo Eterno, consegue tudo no final, mas o mesquinho é afastado do seu caminho. Você está percebendo o que o texto está dizendo? Os ímpios pegam emprestado, mas não devolvem. Enquanto isso, o justo, o manso, ele faz doações, ele é generoso, ele não precisa pedir dinheiro emprestado, porque na verdade o dinheiro que ele tem é para também doar, para investir na vida de outras pessoas. Por quê? Porque o homem abençoado por Deus, o homem justo, ele consegue tudo no final. Versos 23 e 24, o homem fiel caminha de acordo com Deus, ele é feliz e seu caminho é conhecido pelo Eterno. Se cair, o homem justo, manso, não ficará muito tempo no chão, porque ele está apoiado no braço do Eterno. Se apoie em Deus. Não se apoie na sua vingança, não se apoie no seu ódio, não se apoie na sua violência, não se apoie no fosso do seu braço, se apoie em Deus. Versos 25 e 26, antes eu era jovem e agora sou velho, de barbas grisalhas, mas nenhuma única vez
eu vi o homem temente a Deus ser abandonado. Os seus filhos perambulando sem rumo pelas ruas. Ele sempre tem para dar e emprestar, e seus filhos o deixam orgulhoso. Gente, olha que coisa interessante. Olha o que a Bíblia está dizendo para nós hoje, nesse estudo de hoje. Que o homem manso, o homem que teme a Deus, por mais que ele passe por dificuldades, mas o salmista está dizendo, eu nunca vi esse tipo de gente ser abandonada por Deus, nem seus filhos ficarem perambulando. Deus tem essa promessa para aqueles que são mansos. Deus tem essa promessa para aqueles que vivem à luz da palavra de Deus. Deus tem essa promessa para aqueles que temem e que confiam nele, de que jamais seremos abandonados, que os nossos filhos jamais ficarão perambulados. Você recebe essa palavra? E que jamais tomaremos emprestado, mas na verdade nós doaremos e emprestaremos e os nossos filhos nos deixarão orgulhosos. Gente, eu quero essa palavra para a minha vida. Versos 27 e 28 do Salmo 37. Vire as costas para o mal, trabalhe pelo bem e não desista. Deus ama esse tipo de atitude e nunca abandona os amigos. Viva assim e o sucesso será garantido, mas os indignos serão excluídos. Os bons são plantados em boa terra e em terras profundas. Os justos mastigam a sabedoria com prazer. A sua língua articula a virtude, seu coração bombeia a palavra de Deus como sangue pelas artérias. Seus passos são firmes e constantes. Os ímpios põem alguém a seguir o justo e fazem tocaia para matá-lo. Mas Deus, o eterno alerta, também está vigiando. Os ímpios não conseguirão tocar nem mesmo num fio de cabelo dele. Espere confiante no eterno. Não abandone o caminho. Ele dará a você um lugar ao sol enquanto você observa o ímpio ser desbancado. Versos 35 e 36 do Salmo 37. Já vi ímpios inchados, coachando baboseiras pretensiosas. Olhei de novo e tudo que restava era uma bola furada e murcha. Versos 37 e 38. Observe a alma saudável. Examine a vida correta. Há um futuro garantido para os íntegros, mas o rebelde será logo descartado. A alma insolente estará no beco sem saída. Veja, versos 39 e 40 e o Salmo termina. A vida livre e espaçosa vem do eterno. Ele é a nossa fonte de proteção e segurança. Aqueles como nós, cuja força está no eterno, em Deus, têm proteção contra o mal. Quando corremos para Deus, para o eterno, ele nos salva. Vocês entenderam por que a Bíblia diz que bem-aventurados mansos, porque eles herdarão a terra? Porque eles herdam a terra. E que terra é essa? A terra prometida por Deus. A terra onde Deus estará governando, os mansos herdarão. A terra onde Deus governará, os ímpios serão excluídos, serão exterminados. E é preciso que entendamos isso, meus irmãos, que a Bíblia está sinalizando para nós que não vale a pena. Não vale a pena nos enriquecermos ilicitamente. Não vale a pena pisarmos nas outras pessoas para possuirmos bens materiais. Não vale a pena discriminarmos ninguém. Não vale a pena nos permitirmos ser guiados pela soberba, pela luxúria, pela vaidade, pelo desejo de possuir uma terra que ainda não é governada por Deus. O nosso desejo deve ser de possuir a terra que é governada por Deus. Essa o justo herdará, essa o manso possuirá, essa é a nossa recompensa. Então, como diz a Bíblia, se desvie do mal. Não queira copiar a vida dos homens gananciosos, dos homens arrogantes, dos homens orgulhosos, dos homens que querem fazer o mal, dos homens que se enriquecem ilicitamente, daqueles que desejam tanto possuir essa terra, que ficarão pobres no final, enquanto que nós, que somos os pobres de espírito, um dia seremos possuidores de toda a riqueza, de toda a recompensa, de toda a bênção que Deus tem reservado para nós. O apóstolo Paulo vai dizer, aquilo que o olho não viu, aquilo que o ouvido não ouviu, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Porque eles herdarão? Porque enquanto estiveram aqui, nessa terra, onde o reino de Deus ainda não é absoluto, porque nós precisamos entender que essa terra onde nós vivemos precisa ser governada pelo mundo de Deus.
o mundo dos homens e o mundo de Deus. É preciso que um dia todo o reino de Deus seja estabelecido nessa terra, para que esta terra aqui, absolutamente caótica, volte a ter ordem, volte a ter paz, volte a ter progresso, porque um dia não haverá mais choro, não haverá mais violência, não haverá mais estupro, não haverá mais desigualdade. Um dia habitaremos na terra onde apenas a justiça prevalecerá. E viver segundo o reino de Deus é abreviar essa vida, é tentar viver aqui nessa terra como se já estivéssemos vivendo no céu. É trazer o céu para a terra e, através dos nossos comportamentos mansos, gentis, educados, amorosos, compassivos, misericordiosos, generosos, a partir dessa estrutura comportamental cristã, a partir dessa estrutura comportamental guiada pelos valores do reino, nós trazemos o céu para a terra, para que um dia aqui essa terra seja governada como o céu é governado. Então, seja manso, não inveje, não se preocupe com a ascensão daqueles que usam da violência, da arrogância, da ganância, da corrupção, do crime. Não inveje a ascensão dessas pessoas, porque sua riqueza é muito maior que qualquer coisa dessa terra. Que Deus te abençoe, que Jesus possa suavizar a sua vida, que você se torne manso, manso como Jesus foi. Muitas vezes tendo que lidar com coisas e até engolir sapos. De vez em quando a gente tem que aprender a engolir sapos para viver de acordo com a palavra de Deus. Pensa sobre isso. Porque se sua vida não é mansa, não é um exemplo de generosidade, suavidade, gentileza, amor, mansidão e bondade, sua vida ainda não está parecida com a vida de Jesus. Vamos orar? Senhor, suaviza nossos pensamentos, suaviza nossa alma, suaviza nosso coração, suaviza nosso comportamento. Queremos ser mansos, não queremos viver como os intolerantes, como os brigões, como os violentos, como os terroristas, como os soberbos, como os arrogantes, como os orgulhosos. Não queremos. Queremos possuir a terra, a verdadeira terra que está preparada para nós. Queremos, Senhor. Queremos possuir a terra que o Senhor tem para nós. Queremos possuir essa terra. Mas para possuir essa terra, essa maior riqueza, é preciso ser manso aqui nessa terra, onde o que reina nessa terra aqui embaixo não é a suavidade, não é a bondade, não é a gentileza, é a ignorância, é a intolerância, é o preconceito, é a injustiça, é a maldade, é a corrupção. Mas queremos ser mansos e humildes como Jesus. Nos faz entender essa mensagem, faz ela reverberar em nós e que nos tornemos pessoas suaves, gentis, bondosas, humildes e mansas como Jesus sempre foi. Em nome de Jesus, oramos. Amém. Que Deus te abençoe. Não esqueça de dar o seu like, não deixe de compartilhar aqui essa mensagem. Que Deus esteja com você, em nome de Jesus. Amém. Tchau, tchau.